E vamos lá. Todo dia, acho que eu, o Cláudio Humberto, o Pedro... Aliás, bom dia, Cláudio, bom dia, Pedro. Bom dia. A gente fica pensando, né? Bem, abertura do jornal, vamos nesse assunto. É claro que o assunto hoje, de novo, é vacina. E o que aconteceu no dia? A gente... É uma tarefa muito interessante a gente levar aqui ao nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes as nossas visões, né, a respeito do que está acontecendo. E hoje eu estava pensando o seguinte: seria tão mais fácil, né, se nós aqui, tão mais fácil e tão mais horroroso, né, se nós aqui na Rádio Bandeirantes aceitássemos fazer ali, fechar totalmente com alguém. Ah, eu sou Bolsonaro, eu sou Dória, eu sou PT, eu sou PSOL, sei lá o quê. Porque aí quando você faz isso, você passa a pensar com a cabeça de um terceiro, né? E pensar dá trabalho, dá desgaste, às vezes as pessoas não gostam. E aí, de antemão, quando você assume já um posicionamento tão fechado, tão claro, rotula na sua testa alguma coisa, você de antemão sai com alguém te apoiando, que são os apoiadores dessa linha. Vai ter gente que não gosta também, mas gente que não gosta é o que não falta. Eu estou dizendo tudo isso porque eu estou com uma dificuldade tão grande nesse momento aqui em achar uma postura coerente, tanto do ponto de vista federal quanto do ponto de vista estadual em relação à vacina, sabe? Tem muitas falhas, tem muitos pontos que a gente vai debater aqui e que não fecham, né? E que não fecham. Começando pela questão da Anvisa, do governo federal, do Plano Nacional de Vacinação, que de fato ainda é incipiente, porque qual é a vacina que vai ser aplicada no Brasil? Qual é o plano? Quando? Como? Quem vai pagar? As questões básicas ainda estão agora na mesa. E a cada dia que a gente vê vacina avançando em outros países, a gente vê o Reino Unido começando a vacinação, a ansiedade aumenta. A ansiedade aumenta porque, é claro, todo mundo quer se livrar desse horror que é o risco de contrair Covid ou de ter uma pessoa próxima da sua família que contrai a Covid. Então, com essa ansiedade mais alta, é mais fácil que a gente acabe, indo pelo caminho mais fácil de dizer, olha, eu tô com esse aqui, eu tô com esse aqui. Do ponto de vista federal, tem acontecido isso. Ainda uma comunicação falha, um não planejamento de vacinação. E talvez aí um azar da gente ter apostado pela Fiocruz, o grande laboratório federal do país, numa vacina que vai ter que voltar um pouco para teste. Talvez não demore tanto, talvez não atrase tanto, mas que na sua fase 3 apresentou problemas, que é a vacina da Universidade de Oxford. E aí, quando a gente olha para São Paulo, e não deveria ser assim, né? Porque não deveria haver oposição Estado-União. Não é assim que funciona em nenhum dos outros países que estão ou planejando ou já executando a vacinação da Covid. Aqui é assim. O que acontece em São Paulo? A gente tem o convênio com a China de uma vacina que ainda não passou pela fase 3 de testes. E é bom que a gente deixe isso claro, né? Porque o governo do estado gerou uma expectativa de data nas pessoas e isso é muito sério porque você está lidando com expectativa de vida. A gente tem pessoas com muito medo de pegar Covid. Quem está no grupo de risco, por exemplo, teve a sua vida absolutamente alterada desde março. Então, quando você fala, olha, tal data você vai ser vacinado, isso é sério. Você está lidando com a expectativa da pessoa. Se a gente olha aqui nas vacinas hoje que estão sendo desenvolvidas e que as 6 principais, né, que estão na fase final de testes, Sinovac, AstraZeneca, a da Rússia, Pfizer, Moderna e a da Johnson & Johnson. Qual é a diferença em relação... A principal diferença entre a Sinovac e a outra? A Sinovac, a chinesa, ainda não anunciou resultados preliminares de eficácia. Ou seja, nós não sabemos se ela imuniza 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 99% daqueles que forem vacinados. Então, de fato, esse ovo aqui está sendo colocado na mesa antes da galinha. E torcer para que dê certo não significa muita coisa no mundo científico. Então, quando houve esse anúncio também por parte do governo do estado, que está correndo atrás, está trazendo insumo, fechou esse acordo, isso tem que ser louvado. Quero deixar claro aqui. Mas criou um plano de vacinação com datas e isso pode ser fantasioso e pode ser perigoso, porque talvez não seja cumprido. Porque nós não temos, da mesma forma como no plano federal,
o principal, que é a vacina. Então, nessas horas, às vezes eu me sinto um pouco como cidadã, sabe? Como joguete ali. Né? Tem um que joga isso, joga aquilo, uma luta de verdades, em que no fundo, nenhuma dessas partes tem razão. Governadores agora ficando irritados, alguns irritados com São Paulo, que está se colocando ali como, olha, eu sou de todos os estados aquele que tem a vacina. Você fala, escuta, e eu? O que eu faço? Como o governador Ronaldo Caiado, que ontem falou isso. Escuta, como é que eu fico com a população de Goiás? E outros governadores se irritando com o governo federal, vendo passar o tempo e o governo federal ali se enrolando em questões de, veja bem, o prazo de 2 meses, que pode se estender por mais um, da Anvisa. O fato é que há uma lei que foi aprovada no começo da pandemia que cria ali uma norma muito diferente, não é? Diz o seguinte, que dentro desse estado de exceção, caso um medicamento ou vacina seja aprovado por agências reguladoras dos Estados Unidos, da Europa, do Japão ou da China, esse medicamento ou vacina deverá ser aprovado pela Anvisa num prazo de 72 horas. Uma lei, claro, que não foi usada até agora, que vai poder ser contestada, enfim. Mas talvez seja esse o caminho que é enxergado agora pelo governo do estado para seguir em frente. Cláudio Humberto, como é que você está vendo essa celeuma toda, hein, Cláudio? Bom dia. Muito bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Pedro Campos, bom dia, Brasil. Olha, a gente observa, né, ali em cada gesto, cada palavra, uma conotação política e até eleitoral com vistas a 2022, né? Tudo se encaixa na eleição, né? Tudo parece feito à medida para o passo seguinte, que é sempre em direção enfim, sempre na mesma direção, né? A direção das urnas. É uma pena, é uma lástima que isso aconteça envolvendo a vacinação, a imunização das pessoas, né? A gente observou ontem isso muito claramente durante a reunião dos governadores, de vários governadores, com o ministro da Saúde. Você percebe ali, assim, cada um querendo lacrar, né? Cada um querendo colocar uma posição, inclusive posições irresponsáveis, né? O fato de existir uma lei que não cita vacina, diga-se de passagem, mas cita-se medicamentos, e aí dá para interpretar, inclua a vacina nesse meio aí, né? É que possa vir a ser aplicado, administrado na população brasileira, sem que a nossa principal referência de qualidade, eficácia, segurança, que é a agência reguladora Anvisa, seja colocada de lado, né? Simplesmente vamos descartar isso, né? Um país minimamente sério faz o que fez o Reino Unido, né? A Pfizer, embora seja uma empresa americana e produziu a vacina em parceria com o laboratório alemão, para vender a sua vacina ao Reino Unido e o Reino Unido aplicá-la na população, a agência reguladora teve que, ainda que a toque de caixa, né, ainda que em prazo curto, teve que fazer uma autorização emergencial, mas foi a Anvisa do Reino Unido que autorizou. Do mesmo modo, apesar de todo o poder representado pela Casa Branca, do governo dos Estados Unidos, né, e todo o dinheiro que os Estados Unidos têm, e apesar de estar liderando aquele país com números assombrosos, os casos de infecção e de mortes por Covid, apesar disso tudo, a Anvisa dos Estados Unidos até hoje não deu o aval, ou pelo menos, enfim, já deu sinais que vai conceder, mas, entendeu? A Anvisa dos Estados Unidos é que tem a palavra final. Neste país, que é uma esculhambação generalizada, não. Criaram uma lei que cria uma brecha para que, inclusive, pessoas malandras se aproveitem disso para vender os seus produtos, né? E esses produtos são o quê? São vacina. Não é um remédio que, sabe, um remédio que possa ser administrado às pessoas com efeitos, como é que eu diria, ainda a serem atestados, etc. É uma vacina, é uma coisa que vai ser aplicada nas pessoas com injeção, e querem que essa coisa seja administrada sem que a nossa maior referência de segurança, qualidade e eficácia não seja sequer ouvida? Porque na China isso já foi atestado. Eu só quero lembrar que agora, muito recentemente, o presidente da Sinovac,
que é essa empresa chinesa que produziu essa vacina de São Paulo. O presidente da Sinovac, na justiça, ele admitiu haver subornado os dirigentes da Anvisa da China para liberar as suas vacinas. Então, assim, esse cara continua sendo o presidente, o fundador, e continua sendo o controlador, o CEO, o presidente lá da Sinovac. Será que isso merece? Isso é suficiente? Quer dizer, a chancela da Anvisa da China é suficiente para que os brasileiros recebam uma vacina? Entendeu? Sem que a Anvisa ateste, chancele? Eu acho que é uma coisa irresponsável, no mínimo, essa afirmação de ontem, esse anúncio de ontem, que eu como cidadão, recebi como uma ameaça, né? A ameaça de nos aplicar vacinas sem que a Anvisa tenha verificado, atestado, tenha chancelado os seus resultados. O nome do presidente da Sinovac, que admitiu à justiça haver subornado durante muitos anos, entre 2002 e 2011, o chefe da agência reguladora da China, para obter a aprovação das suas vacinas, se chama Yan Weidong. Continua sendo o presidente, CEO, fundador da Sinovac, né? E assim, que tipo de credibilidade nós podemos atribuir a uma agência reguladora que é suscetível a esse tipo de coisa, né? De suborno para conseguir o registro? É tudo muito confuso. Eu acho que tem que colocar a bola no chão. Olha, minha gente, estamos tratando de saúde pública, estamos tratando de pessoas, né? É preciso respeitar aquilo que o Estado brasileiro dispõe como instância de segurança para então administrar essa vacina. Não pode ficar com leis inventadas, feitas em cima das pernas e com o pânico que representava o avanço da doença quando essa lei foi criada, aproveitar-se disso para simplesmente jogar na lata do lixo um órgão de Estado que é a Anvisa. É isso aí, Cláudio Humberto, né? Bom dia para os ouvintes do Jornal da Bandeirantes. Gente, né? Claro que são muitas análises que podem ser feitas a respeito desse assunto. Eu queria acrescentar aqui nesse debate, né? Puxado por você, pela Thaís, né? Com os nossos ouvintes, sempre com a participação, daqui a pouquinho já está chegando mensagem aqui, nós vamos colocar no ar. É claro que nós não podemos fechar as portas para a chancela da Anvisa, né? É algo protocolar, é algo que garante ao Brasil, né, pioneirismo no desenvolvimento, na aplicação de vacinas. O Brasil é um pioneiro na produção de vacinas, sempre foi assim, nós não vamos mudar a regra do jogo nesse momento. O que nós podemos, claro, é fazer adaptações, como a Anvisa fez, oferecendo, né, um caminho emergencial. Momentos excepcionais exigem medidas excepcionais, mas sempre com a chancela da Anvisa. Afinal de contas, é preciso, né, que haja ali uma comprovação científica para isso. Em relação a esse caso de suborno, Cláudio, mais importante do que isso, que é um problema da China, é saber se a vacina é eficaz ou não. Na Indonésia, estão dizendo que essa vacina é eficaz. Pelo menos 97% daqueles que receberam a vacina na fase de testes criaram anticorpos no estágio final, então, de testes. Ainda não há uma conclusão do estudo, é preciso inclusive dizer... o porta-voz do laboratório veio a público ontem, Pedro, dizendo que sim esse o resultado, mas que ainda não pode se carimbar que a vacina tem esse percentual de eficácia, porque é preliminar, então é um passo antes ainda, né? É um primeiro dado que está sendo divulgado dessa vacina, né, que está sendo também testada aqui no Brasil, na parceria com o Instituto Butantan. Na reunião ontem com os governadores do ministro da Saúde, o que a gente viu foi mais uma vez, né, uma exploração política lamentável desse assunto. Como disse o Cláudio Humberto, aí eu concordo em gênero, número e grau, o exemplo inglês é o melhor possível, espera a agência aprovar e anuncia. Na semana que vem vamos começar a vacinação, vamos começar por esse, por aquele, né? O cronograma pode até ser estabelecido. Agora, fixar uma data
é criar uma expectativa naquilo que realmente pode não acontecer. Mas, Pedro, eu estou sentindo falta, por exemplo, da Anvisa ou do Ministério da Saúde vir a público e falar, escuta, nós estamos mobilizados e priorizando no grau máximo a celeridade do processo de vacinas. Pô, eles vieram, eles montaram um cronograma emergencial. Aonde, Pedro? Eles montaram, tá anunciado, eles montaram um cronograma e disseram, vacinas, venham aqui que nós vamos ter uma fila prioritária para essa vacina contra a Covid. Mas qual é a vacina que a gente vai aplicar no Brasil? Qual é? Essa resposta não está dada. Oxford. Mas ela ainda não existe, Cláudio, como a da China também não. Pois é, não existe, a não ser a Pfizer. A gente está contando com 2 ovos antes das galinhas, só a da Pfizer está no mercado. Mas, é assim, né? O mundo inteiro está vivendo esse dilema, não é só o Brasil, né? A China, a Oxford, é a vacina na qual o Brasil apostou mais, né? Aportou dinheiro, né? Inclusive, a Câmara dos Deputados, o Congresso aprovou na semana passada essa medida provisória, que liberou dinheiro para exatamente essa vacina de Oxford. A gente tem outro aspecto, vários aspectos, além da questão da eficácia, né, além da questão política eleitoral que claramente está sendo priorizada em detrimento da saúde pública, né, é a questão financeira. O ministro Pazuello ontem, ele fez uma afirmação muito, muito sintomática. Ele disse assim, se houver demanda e preço, nós vamos comprar. Falando sobre vacinas, incluindo, nessa declaração, ele se referia especificamente à vacina da Sinovac, né? Essa que está sendo distribuída no Brasil em São Paulo, ou será distribuída pelo Butantan. Isso o ministro estava falando exatamente na questão de preço, que é uma coisa que pega, né? A gente percebe no governo de São Paulo um empenho, né, além do razoável para uma instituição governamental. A gente vê isso em vendedor de loja, né, ali do balcão, né, vendedor na rua, aquele cara que bate na sua porta para vender alguma coisa. Mas o São Paulo está desesperadamente querendo vender a sua vacina e está cobrando $10 por cada dose, para cada dose. Uma estimativa assim rápida que foi feita, se o objetivo for imunizar todos os brasileiros, a vacina da Coronavac custaria aos cofres públicos 22,4 bilhões de reais. 22,4 bilhões de reais. Isso é 3 vezes mais quase do que o valor, por exemplo, da vacina de Oxford, que custaria 6,7. Só para você ter uma ideia, enquanto o governador João Dória está cobrando $10 pela sua vacina, pela dose da sua vacina, a Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca, inclusive esse laboratório suíço abrindo mão de lucro, né, eles estão cobrando cerca de $3, 3,03 dólares pela vacina. Então tem uma questão aí financeira. Você sabe qual é a diferença entre o custo da vacina da Coronavac e a vacina de Oxford? O programa Renda Mínima. Sabe aqueles 15 bilhões que estão faltando para viabilizar o programa Renda Mínima, que vai substituir o Bolsa Escola? 15 bilhões de dólares. É exatamente a diferença é o que o governo pouparia fazendo a opção pela preferencial pela vacina de Oxford. Então tem outras questões que precisam ser consideradas para além da questão política e também da urgência que todos temos pela vacina, que é a questão financeira. O Brasil não é exatamente o país mais rico do mundo. Num trabalho de edição aqui da produção do Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, rápidas pinceladas e um resumo para você que não acompanhou ontem essa reunião dos governadores com o ministro da Saúde. O ministro Pazuello disse que não haverá plano estadual de vacinação, o trabalho será nacional. Compete ao Ministério da Saúde realizar o planejamento e a vacinação em todo o Brasil. Por isso que o Programa Nacional de Imunização é um programa do Ministério da Saúde. A fala foi interpretada, claro, como uma resposta a São Paulo, que anunciou um cronograma de vacinação a partir do dia 25 de janeiro, que gerou aí um debate entre o governador e o ministro. O que difere, ministro, a condição e a sua gestão como ministro da Saúde de privilegiar 2 vacinas em detrimento de outra vacina?
É uma razão de ordem ideológica? É uma razão de ordem política? Ou é uma razão de falta de interesse em disponibilizar mais vacinas? Eu já expus a todos os governadores quando a vacina do Butantan, que não é do estado de São Paulo, tá, governador? É do Butantan. Eu não sei por que o senhor fala tanto como se fosse do estado. Ela é do Butantan. Havendo demanda, havendo preço, havendo as coisas da maneira correta, todas as vacinas, todas as produções serão alvo de nossa compra. Tá aí o trecho que já tinha sido destacado pelo Cláudio Humberto, da fala do ministro Pazuello, falando sobre demanda, né, e sobre essa vacina. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, né, disse que a iniciativa de João Dória também deve ser criticada nesse momento. Nós hoje temos a fala final do ministro, que realmente vai adquirir toda e qualquer vacina e que todo o controle da vacinação no Brasil será pelo Ministério da Saúde e não por governador A ou governador B. A Rádio Bandeirantes ouviu o fundador da Anvisa e médico sanitarista Gonçalo Vecina Neto, que disse que o governo paulista não deveria ter fixado uma data para o início da vacinação contra o coronavírus. Dia 25 também é uma data festiva. Parece coisa de político. Parece não, é coisa de político. Então, o que o governador devia ter falado, após a aprovação da Anvisa, o povo brasileiro começará a ser vacinado. Essa é a mensagem que deveria ter sido passada. Porque ele pôs um dia 25, quando provavelmente, se a agência aprovar, ele poderia começar no dia 20. É isso que eu estou dizendo.